Olá malta e bom ano 2021. Sejam bem-vindos a mais um episódio DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição destes três amigos geeks que se divertem imenso a falar do hobby que tanto adoram. O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco, bom ano. Olá pessoal. Viva, bom ano Miguel, obrigado. E Bruno Maciel. Olá Bruno. Olá Marco, olá pessoal e bom ano. Bom ano, bom ano. Espero que tenham todos tido um Feliz Natal, dentro de todas as situações que nós estamos a viver, claro, e tenham aberto muitas caixinhas de jogos, slivado muitas cartas e feito punches de muitos punch cards. Hoje vamos ter o primeiro episódio de 2021 e vai ser em grande porque temos um convidado muito especial que se junta a nós para falarmos sobre um tópico de videojogos que viraram jogos de tabuleiro e vice-versa. E o nosso convidado especial é o grande geek, Diogo Trindade. Bem-vindo, Diogo, ao nosso humilde sofá. Olá pessoal, como é que vocês estão? Antes de mais, um bom ano para todos, mas também um bom Natal, que eu ainda não vos vi, ainda não tinha-vos visto nada, por isso desejo-vos já um bom Natal e um bom ano, porque isto com os isolamentos ninguém consegue ver nada, por isso agora para pelo menos falar convosco, já vos digo isso. Olá Marco, olá Bruno e olá Miguel, obrigado antes de mais pelo convite, é um prazer estar aqui a falar com pessoas tão dotadas de conhecimento deste mundo e que falam tão bem, ou melhor ainda, que outras pessoas que eu conheço e que ouço. E tenho um imenso prazer de estar aqui num podcast que eu sigo. Marco, temos que o trazer mais vezes. Completamente, já fica corado aqui. Vocês é que não veem, porque isto é só áudio. Opa, Bruno, obrigado. Por outro lado, obrigado. Por outro lado, já estás aí a levar a fasquia que não sei se isso é bom, mas vá. Porque isto ainda agora começou. Portanto. Isso agora começou, é verdade. Para quem possa não conhecer o Diogo, ele faz parte da equipa do Zombie TV, que podem ver os vídeos e não só, e ler as reviews deles, e tem o link para poderem seguir aqui na descrição do podcast. Também é fundador e host de A Minha Casa Também é Geek, um podcast de cultura geek muito interessante que ele faz com o João Lamas e com o Bruno Ribeiro. Também podem ver o link aqui na descrição. Podem também ver um vídeo que ele fez comigo num sofá, numa talk, há uns bons anos, muito antes destes confinamentos e tudo. 2 anos, Marco. Há 2 anos, é verdade. Também está no YouTube da DICE Cultural, mas mais do que isso, se calhar, Diogo, diz-me só aqui a quem possa nos estar a ouvir, que não te conheça, como é evidente, quem é o Diogo, como é que entrou neste mundo, que jogos é que ele gosta, não sei, apresenta-te aqui esta malta para elas te conhecerem. Então, para apresentar o Diogo. O Diogo é um rapaz que desde pequenino teve contacto com principalmente jogos de consolas, sobretudo. Desde a Spectrum, depois houve um bocadinho um salto. Depois Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy, passando depois para a Sega Saturn, Xbox, que fui dos poucos portugueses a comprar a Xbox original. Estávamos os dois na fila, não era? Éramos os dois, foi que eu te conheci, de certeza, Marco. Depois para a 360... E continuando pelos jogos de console por aí, e a nível de jogos de tabuleiro, fazendo ali o gap, faltando a interação entre pessoas, porque a nossa geração de jogadores de consola, neste caso jogadores digitais, faltava-nos muitas vezes a interação entre pessoas, só era com o nosso vizinho que ia jogar connosco. Fui à procura de umas interações maiores, isto é, um jogo de tabuleiro, e comecei, como muita gente do nosso mundo começou, com o Magic the Gathering, onde se juntavam carradas de gente numa loja, iam para lá que todos compraram um booster e no final eram apanhados por aquela teia que nos agarrava e nos fazia gastar imenso dinheiro, que era um sonho, porque aquele jogo, quer nós queremos, quer não admitir, é um pay to win. Quanto mais dinheiro tu investires em boosters, maior probabilidade tu tens de sair de melhores cartas e seres o melhor jogador e venderes cartas e fazeres trocas melhores por aí afora. E comecei a agarrar-me por aí. Depois houve uma falta ali da minha parte também, porque depois a loja fechou e quer nós queremos, quer não, os jogos de tabuleiro modernos, como o nosso grande Micael se chama, o nome que eu gosto de adotar. Um abraço ao Micael, que ele de certeza que ouve o vosso podcast também. Houve ali um grande salto em que não eram muito divulgados, não eram vendidos, não apareciam, só principalmente aqui nas grandes zonas de Lisboa. E eu não sou de Lisboa, eu sou de Abrantes, eu sou de uma terrinha no meio do Ribatejo, onde há um monte e nasce e o nasce e só ali nós pouco reparamos, mas é que cidade. Gosto de salientar que aquilo é cidade também. E então ali havia muito pouca diversidade. E então afastei-me um bocadinho de jogos de tabuleiro nessa altura. Depois, quando vim trabalhar mais perto de Lisboa, voltei a informar-me dos jogos de tabuleiro, 2015, 2014. Já os jogos de tabuleiro já estavam muito avançados e eu um bocadinho perdido já, mas voltei a ingressar no mundo.
salientar o engraçado do jogo de tabuleiro, primeiro que eu agarrei, foi um jogo que neste momento não consigo jogar, que detesto, que foi Zombicide. É o típico. Ok. Sim. Aquelas minis, aqueles bonecos, aqueles dados, e eu, diabo, isto é giro, então deixa-me cá ver. O mesmo motivo, comecei a jogar um bocadinho sozinho e depois com amigos que tinha, por acaso, depois a vida arranja e os amigos vão-se embora e seguem, não sei quantos. Depois eu também tive um problema de saúde que me deixou um bocadinho mais debilitado e que mudou um bocadinho a mentalidade. E eu pensei assim, se isto é jogo, se isto é fixe jogos de tabuleiro, isto deve ser como Magic, isto deve ter aqui sítios onde muita gente se junta. Então, já que eu vou mudar aqui um bocadinho a mentalidade, vou-me pôr uma casa a ver se encontro alguém que jogue comigo e se não, olha, vou-me ter conversa. Eu até sou um gajo comunicativo, o pior que é mandarem-me embora e dizem que eu sou um tontinho. No pior. Fui por aí que arranjei e fui à procura de pessoas em Lisboa para jogar e encontrei os eventos dos board gamers de Lisboa, onde inicialmente me juntei. Comecei a adquirir mais conhecimento sobre os jogos e decidi depois abrir cá um grupo de board games em Vila Franca. Neste caso o Torre Negra, que também já temos alguma audiência até. Para quem não conhece, pode ir ao Facebook pesquisar torrenegra.com no Facebook. E criámos para jogar com muita gente. Temos uma boa afluência, agora com o Covid está tudo parado, mas chegámos a ter boas casas de 50 pessoas. Entretanto, Muito no meio disto, o meu primo tinha um projeto, acho que todos nós somos geração curto-circuito, acho que não há aqui ninguém que não seja geração curto-circuito, e nós sempre gostaríamos de ter um projeto nessa onda do curto-circuito, onde na altura o Markel falava, hoje em dia eu olho para o Markel e ele não percebe muitas das coisas do que fala, isto é a verdade. O Markel tem uma excelente capacidade de falar de filmes dos anos 80, isso ele é muito bom. Agora de jogos de tabuleiro e coisas mais recentes, bandas desenhadas, consola, ele tem um script, segue aquele script, mas aquele script não está muito desenvolvido. E nós sempre quisemos fazer uma coisa assim engraçada sobre isso. E o meu primo, o Ricardo Trindade, arrancou com o projeto da Zombie TV, que fez sozinho durante um ano. Eu só fazia uns bosses de texto e uns vídeos só para ele aproveitá-los para ele falar. E depois convidou-me em 2017 para pertencer ao canal, onde faço a minha rúbrica de jogos de tabuleiro e de parte mais fantasia também, onde fazemos uma pequena análise de jogos, uma demonstração. Nem sei se é uma análise, é mais uma opinião, porque eu não sou ninguém para analisar um jogo de tabuleiro, como eu costumo dizer. Eu dou a minha opinião sobre o jogo e o que é que eu acho ou não, se vai ao meu encontro do que eu gosto ou não. E depois, também o ano passado, com muita inspiração, depois disto tudo, já tinha este projeto de um podcast há imenso tempo, falarmos de tudo, não só de jogos de tabuleiro, não só de consola, mas de tudo. Como vocês fazem, juntar-me com amigos e falar, que eu acho que algumas dessas conversas até seriam interessantes para as outras pessoas ouvirem. Coisa boa ou não, comecei a meter com duas pessoas que me dão muito bem. O João Lamas não é tão conhecido, não é uma pessoa tão conhecida no mundo, mas era uma pessoa que começou comigo no Torre Negra e que eu acho que ele fala muito bem. E o Bruno Ribeiro, acho que é super conhecido nos jogos de tabuleiro, já aquelas pessoas que tinha sorte de o conhecer. Um grande abraço para ele. Poder gozar com ele à força toda, sem qualquer problema, que ele não fica o anão, como nós lhe chamamos, e ele decidiu fazer que sim. Neste momento, acabámos a primeira season, porque nós vamos trabalhar por seasons. Como eu disse, nós não temos nenhuma obrigatoriedade de temas, falamos do que queremos e bem nos apetece, e estamos agora a reestruturar, ver o que é que foi bom, o que é que podemos melhorar, o que é que fazer e fazer uma introspeção. A season 2 estará para breve, estamos dependentes só da disponibilidade do nosso anão, porque o nosso anão está em tudo e mais alguma coisa e é mais complicado, mas pronto, vamos voltar. Muito bom, muito bom. Pá, gostei muito, sigo-vos, adoro o vosso trabalho. Um abraço também para o Bruno e para o João. Gosto muito de vos ouvir. Vocês são a minha companhia quando eu vou correr de manhã, muitas vezes, em muitas dos meus treinos. Por isso gosto bastante. Agora, antigamente era no carro, mas pronto, agora já não sai tanto, por isso. Qual foi a tua opinião do episódio do Cocó? É uma coisa que eu gosto muito de saber. Surpreendeu-me. Para quem está a correr e está a apanhar assim um episódio assim um bocadinho fora, há assim uns momentos onde tu achas assim, mas onde é que eles vão chegar com isto e por onde é que eles estão a andar? Para quem não ouve, nós fizemos um episódio sobre a importância de como se limpa as partes do sugestão, porque o tema puxou para aí, literalmente, foi uma coisa interessante. Mas é interessante, porque vês ali muita parte filosófica e muita... Vocês conseguiram exprimir aquele... não estava a ver de onde é que vocês conseguiam tirar mais sumo daquilo, mas vocês continuaram. Sem medo, chegámos sem filtros. Completamente. Mas depois temos temas muito bons, como por exemplo quando falámos dos samurais, quando falámos da Maria Con, nosso primeiro episódio foi muito bom, foi um dos episódios que eu mais gostei de fazer. Muito giro. Não se esqueçam, se estão curiosos e se isto vos apimentou um bocadinho a curiosidade, dizem, olha, eu quero...
Onde cliquem aí no link na descrição, conheçam este projeto desta equipa e do Diogo também, conheçam um bocadinho melhor o Diogo, que ele partilha muito dele também nesse podcast. E hoje então vamos falar sobre videojogos então e jogos de tabuleiro, como é que uns viram uns e outros viram os outros, como é que andam para aqui a trocar nestas coisas. A verdade é que, na minha opinião, existem várias razões para isto acontecer. Para mim, a mais próxima que eu sinto, e gostava depois de abrir aqui como pontapé de saída, é que isto aqui é uma maneira de chamar as massas que existem nos videojogos para o mundo dos jogos de tabuleiro. E, de vez em quando, é vista, se calhar, como uma estratégia de marketing mais do que outra coisa. Não com o objetivo de fazer um jogo de tabuleiro, mas mais numa de, ok, eu já tenho milhares de pessoas a gostar de um jogo de Street Fighter, vamos pegar assim, ou fazer um jogo de miniaturas de Street Fighters, e atenção, eu pus a palavra miniaturas de propósito, que as pessoas vão comprar. Qual é a tua opinião, Diogo, e o resto da equipa, sobre se isto é mais marketing ou se é mesmo uma grande ideia de pegar nestes jogos de tabuleiro e aproveitar o grande trabalho que foi feito? Eu respondo a essa pergunta com uma pergunta hipotética para a mesa. Diz-me um jogo de tabuleiro baseado num jogo de consola que tenha tido um excelente, não estou a falar de um bom, estou a falar de um excelente resultado. Já um bom, já vamos a desmistificar um bocadinho, já vamos à procura do ouro. Agora, Max vs Minions, que está no top. É o único, se calhar. É o único. E foi porque foi produzido pela própria empresa que criou o jogo. Pois. Sim. Mas é o único que consegue entrar no top no BGG que realmente... Mas agora, o Max vs Minions é um bom ponto, que é, se tu jogares Max vs Minions e nunca jogaste LoL, nunca jogaste League of Legends, tu não entendes o que é jogar League of Legends. E se jogaste League of Legends e nunca jogaste Max vs Minions, pronto, conheces League of Legends, mas não conheces a história e tudo, mas não conheces o que é aquela experiência. Eles criaram uma experiência para um jogo de tabuleiro inspirado nos videojogos, muito inspirado, muito mesmo, extremamente inspirado. Artwork, até os personagens, a história, tudo muito bem feito, mas ele podia viver sozinho. Eles podiam ter inventado o Max vs Minions e ter criado aquilo tudo, e se o LoL não existisse, aquilo existia na mesma. E esse é que é, se calhar, o tweet de... Eu acho que tu pagaste a palavra séria. Inspirado. O jogo foi inspirado, não é baseado. A maior parte dos IPs que tu tens lançados a nível de jogos de tabuleiro, baseados em jogos virtuais, não é inspirado, é baseado, que eles usam mesmo. E eu estou a falar aqui, por exemplo, a maior desilusão que eu tenho de um jogo de tabuleiro, a maior mesmo, é um jogo chamado Dark Souls. Já sabia. É o pior jogo que eu joguei na minha vida. E é o IP, eu adoro o IP. O IP é o meu IP favorito em todas as consoles. Eu posso dizer que eu platinei o jogo nos 3 jogos. Estou à espera do Demon's Souls agora para da PlayStation 5. E eu não consigo jogar aquele jogo. Porquê? Porque os gajos foram basear-se literalmente um jogo de tabuleiro num jogo de grinding. É horrível. O jogo passa a ser uma tarefa. Tem umas minis lindíssimas. Opa, eu olho para aquela mini, é um espetáculo. Mas é aquilo que tu dizes, é uma mini só. Eles chamam-te pelo clickbait da mini. Eles fizeram-te um jogo, pessoas gostam, meteram uma mini que tu dizes, e pá, isto em cima da mesa ficava uma coisa espetacular. E depois dão-te um jogo que não tem por onde pegar, não tem nada. Em contrapartida, depois fizeram um jogo que é bom, não é excelente, é bom, que é o Dark Souls, o card game. Não sei se vocês já tiveram a possibilidade de jogar. Epá, esse jogo eu como. Esse jogo até está bem feito, não tem as miniaturas, mas há um deck building, está bem pensado, em que tu vais comprando as coisas, em que tu vais juntando e o monstro vai mudando posições e tu vais metendo em que zonas é que queres atacar. Opa, esse está muito bem feito. Não é grande, não é vistoso, é um jogo que custa 30€, não é nada pesado, mas depois tem consistência. O outro custa de 100 e tal euros, tem bué bling bling, o Pimp My Ride, como eu lhe chamo, mas depois não sai dali sumo nenhum. E quem fala disto fala do Horizon, do jogo que saiu, fala do Doom, do próprio jogo Doom do jogo de tabuleiro. É razoável, não é bom. Fala do Gears of War, que já está um bocadinho melhor, já baseou-se um bocadinho nesse e subiu. E fala dos outros IPs que tu olhas e são uma miséria. E eu acho que dão mau nome. É como aos filmes, dão mau nome a trazeres um jogo virtual para um contexto físico, ou como os filmes fazem para um contexto de cinema, dão um péssimo nome. E qualquer jogo que vai sair a partir daí, para nós que conhecemos, já vamos ficar muito de pé atrás para esse jogo. Mas a vossa opinião também queria ouvir. Bruno, força, podes... Eu acho que existe sempre um objetivo comercial nisto de passar jogos da plataforma digital para o tabuleiro, para a parte analógica. Mas eu acho que o efeito comercial sente-se sobre os jogadores de tabuleiro já existentes. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que muitos de nós, antes de sermos jogadores de tabuleiro,
tivermos a fase de jogarmos ao console, ao computador, seja lá o que for. Portanto, acho que temos ainda bastante conhecimento daquilo que se faz na parte digital. E há sempre um IP que sai que nos chama mais a atenção, porque nós temos uma ligação mais próxima com determinadas propriedades intelectuais. No entanto, não sei se isto consegue, se calhar este é que é o objetivo, é trazer gente do digital para o analógico. Não sei se o objetivo é bem conseguido, mas eu acho que tem muito a ver com o facto, ou com as características do que é um jogo analógico. Quem joga jogos de computador, consola, normalmente aprende o jogo jogando. Não tem que ler um manual de instruções, não tem ali um período de aprendizagem antes de começar a jogar. Vai aprendendo, vai jogando. Pronto, há tutoriais, eu sei isso, mas lá está, vai-se jogando enquanto se aprende. Num jogo de tabuleiro é bem diferente, tem que se saber as regras e normalmente estes jogos com propriedades intelectuais, se nós queremos realmente transpor o que é esta propriedade intelectual para um jogo de tabuleiro, se queremos representá-lo bem, tem que ser um jogo com regras extensivas. E um jogador de consola, quando passa para este lado, se calhar é overwhelming, é capaz de ser demasiado para aquilo que se calhar a pessoa estava à espera de chegar ali e começar logo a jogar. Não. O que é que acontece muitas vezes? Torna o jogo demasiado simples, ou não direi inacabado, mas com um feeling, para quem percebe jogos de tabuleiro, que falta aqui qualquer coisa, e a experiência pode não ser a melhor. Resultado final, não sei, não tenho dados estatísticos, mas esta é a minha percepção. O objetivo depois acaba por ser falhado. Como vocês estavam a dizer, um exemplo de um jogo excelente que tenha tido bons resultados nesse aspecto, falaram num. Nem falámos de 2, não falámos de 3, não falámos de 4, falámos num. Portanto, é esta a minha ideia, pelo menos é a minha opinião, não sei qual é que é a vossa, mas acho que o objetivo comercial não está a ser muito bem atingido. E tu, Miguel, o que é que tu achas deste ponto? Eu estou com o Bruno, ou seja, eu acho que é uma forma de, passa a expressão, de milking the cow, não é? Sim. Não, quer dizer, se eu tenho o jogo em formato digital, console ou o que seja, então vamos fazer render esta IP, propriedade intelectual, e vamos passar isto para um jogo de tabuleiro, porque esta coisa dos jogos de tabuleiro agora está na moda. E portanto, vamos fazer um jogo de tabuleiro disto. E aí temos o problema que o Bruno disse, que o jogo não vai ser igual ao jogo da consola, ou ao jogo do PC, o que seja, não vai ser igual, porque não pode ser igual. Portanto, já vai ter que ser uma adaptação da coisa, que não é igual, e portanto isso já afugenta pessoas. E depois, se isso ainda por cima o jogo é mau, ou se não é tão bom, isso ainda vai afugentar mais pessoas. Para além disso, eu queria só acrescentar aqui um ponto que é, por exemplo, se tu vais fazer um jogo de tabuleiro de Star Wars, é impossível tu não teres o Darth Vader e a Death Star e não sei o quê. Eu já sei onde é que tu vais ir. Foste mesmo mais dedo na ferida já a seguir. Não, mas às vezes encaixar essas coisas no meio do jogo, se calhar o jogo até nem tinha a ver com aquilo. Mas é um jogo de Star Wars, isto tem que ter isto. Tem que ter isto. E portanto, eu vou ter que encaixar isto de alguma maneira, isto vai estar colado a cuspo. Não quer saber, mas isto vai ter que estar. Porque senão é que ninguém pega nisto, ninguém sequer vai comprar porque não tem uma miniatura da Death Star. E portanto, esquece. Okay? Para além da adaptação para tabuleiro, que pode chamar gente, sim senhor, que está habituada a jogar aquele jogo na consola, no PC, onde seja, vai trazer gente. Mas essas pessoas que vão comprar, e que são altamente fãs daquele título, daquele nome, vão comprar. Provavelmente até vão comprar. Só que depois vão experimentar e vão dizer: isto é que é os jogos de tabuleiro. Que grande treta. Pois. A retenção... Esquece. Não, e depois ficas sempre com aquela experiência de, ok, o meu primeiro jogo de tabuleiro foi o Dark Souls que eu comprei e é uma treta. E é uma treta. Portanto, todos os jogos de tabuleiro são assim, porque é o normal. Eu vou criar algum equilíbrio. Eu até gostei do Dark Souls, mas com as house rules, não é? Quer dizer, sem eu vou-me embora. Se começas com essa conversa, eu vou embora, Marco. Ele falou em house rules, portanto... É isso. Tens que pôr house rules, esquece. Miguel, eu estou contigo. Se é house rules, o jogo não está bem feito. Ponto. Por isso estás tu a criar um jogo. Eu vou só dizer uma coisa. Só ouvi falar do Dark Souls. Eu nunca joguei o Dark Souls em formato digital e nunca joguei o Dark Souls em formato tabuleiro. Portanto, estou a zeros. Portanto, estou à vontade para dizer o que quer que seja. És neutro.
outra, sim senhor. Eu joguei muito Dark faz. Souls, eu estou como o Diogo, eu joguei mesmo muito Dark Souls digital. Eu já nem me lembro as centenas, já vai na ordem de centenas de horas de jogo. É capaz de ser o jogo acumulado onde eu tenho mais horas de jogo de todos os jogos digitais que algum dia joguei. Já joguei jogos durante muito tempo. Até há pouco tempo, eu acho que singular, só para aí o Death Stranding. Não, Fallout, tens razão. O Fallout eu tenho mais horas. Tens razão, esqueci-me de Fallout. Fallout eu tenho mais horas, mas o Dark Souls comeu horas, que foi uma coisa louca mesmo. Eu cheguei a perder dos poucos jogos onde eu posso dizer que perdi a noção do dia, da noite, neste caso, isto tornou-se dia, não é? E eu estava a jogar aí. Por isso, e o jogo de tabuleiro, o grinding não traz valor nenhum ao jogo, mas os boss battles são muito giros. Eu gosto muito das boss battles do jogo. E tem ali aquele momento que é muito parecido com jogar o jogo e matar aquele boss. Pronto. Mas percebo o ponto. E está na minha lista dos que não funcionaram bem, by the way. Se tu tivesse agarrado no jogo só, fizeres só o boss battle, mais nada, que é o que o card game faz, tinhas muito mais sucesso, podias baixar muito mais o preço, tinhas muito menos material em tabuleiros e conseguias abranger muito mais gente. Mas eles quiseram ser glossos. É verdade. E eu agora faço uma pergunta à mesa. Game são uma nota. A Steam Forge Game, grande parte dos jogos que tu disseste que não estavas muito contente com eles e que também está na minha lista dos que, ok, estão todos SFG, não é? São todos Steam Forge Game, por isso é ali um milk da cow um bocado intensivo desse lado, não é? E agora quero fazer uma pergunta à mesa. Até que momento é que nós consideramos que o jogo que nós estamos a jogar de tabuleiro é baseado no IP de um jogo virtual ou de um filme? Ok. Porque eu posso pegar por aí, por exemplo, o Aliens. Eu estou a jogar Aliens. Há neste momento mais jogos de consola de Aliens do que há filmes. Pois, é uma boa pergunta. Eu diria que é o que é que existiu primeiro? Exatamente, estou com o Bruno. Eu iria por aí. Normalmente É o filme, mas normalmente. Também existem filmes que são baseados em jogos e depois o jogo de tabuleiro segue. Resident Evil, não é? Exato, por exemplo, que é o jogo que foi o primeiro, depois saiu o filme e agora saiu o jogo de tabuleiro, então o que é que veio primeiro, não é? Sim. Mas eu, por exemplo, filmes baseados em jogos, nunca também vi nada de muito bem feito. Não digas isso, sacrilégio, Marco. O Nemesis é totalmente baseado no Alien. E eu disse filmes baseados em videojogos. Não vi nenhum que fosse bom. Por isso, no mesmo princípio, não é? O Starship é tão bom que a Rihanna. Nunca viste? É tão bom. I rest my case. Mas pronto, mas a questão é mesmo essa. Já este tipo de adaptações, eu acho que quando tentamos ser muito fiéis, e eu tenho uma exceção, mas do que eu vou acabar de dizer agora, vai haver uma exceção que o resto da equipa conhece bem. Mas quando nós tentamos fazer uma pura adaptação e tentar ser muito fiel à mecânica do jogo ou do filme, seja o que for, é quando nós fazemos os grandes erros. Porque a ideia é, se eu quero clonar uma coisa, meus senhores, não interessa, e venho-me lá de engenheiro ao de cima, que é, se eu quero fazer igual, então copia. E copiar implica fazeres a mesma coisa no mesmo meio exatamente igual. Pronto, se tens um filme, se queres transformar isto num videojogo e vais copiar as coisas e a experiência que tens no filme e não tiras partido nenhum do videojogo, é a mesma coisa que vocês terem um carro e quererem que aquilo se faça sentir como se estivessem a conduzir um avião. Não vai funcionar. Vocês com o quê? Vão meter um pedal que dá para puxar para cima, mas depois não faz nada porque o carro não levanta voo. Isso é completamente inútil. Nunca vai saber tão bem. O piloto que vocês queriam que se sentasse no carro e que sentisse que estava dentro do avião vai dizer para que é que tem estes botões todos e estas coisas todas e vai ser a pior experiência da vida dele e ninguém que gosta de carros vai comprar aquilo. Por isso aquilo é um mono. Se vocês estão a fazer do filme para videojogo, se estão a fazer do videojogo para o jogo de tabuleiro e não tiram partido do que é de bom daquele meio, e não adaptam as coisas nesse princípio, então vocês acabaram de perder tudo. A minha exceção é o Fallout, no jogo de tabuleiro, que eu acho que fez muito bem a adaptação, mas eu jogo o jogo de tabuleiro e senti que estava a jogar o jogo digital, mas não é se calhar estes últimos, ok? Eu joguei o primeiro Fallout e tenho esta memória de todos os Fallouts que joguei, todos têm a sua memória, mas quando joguei o primeiro fica muito marcado. E eu estava a jogar o jogo de tabuleiro, parecia que estava a viver aquela experiência outra vez, e por isso é que eu disse que tinha uma exceção. Eu acho que eles conseguiram fazer isso bem feito. Mas mesmo isso eles tiveram que adaptar às mecânicas e às coisas que eu estava habituado num jogo de tabuleiro. Mas não sei o que é que tu achas, Diogo, antes de passar para o Bruno. Lançaste a pergunta, mas eu sei que o Bruno também tinha aqui alguma coisa para dizer. Mas o que é que tu achas, Diogo? Eu acho que a linha é muito ténue quando nós seguimos por aí. Por mesmo que seja por antiguidade, há filmes muito antigos que as últimas gerações não conhecem e vão buscar, por exemplo, muito aos videojogos.
e isso também é uma linha muito ténue a decidir qual é que é um e qual é que era o outro. Daí eu vos fazer esta comparação para ir buscar, porque há certos jogos que tu consegues ir buscar perfeitamente. Por exemplo, o Star Wars. Toda a gente conhece o Star Wars, agora as primeiras trilogias, os miúdos hoje em dia, miúdos, estamos a falar entre os 18 e os 23, 24 anos, não conhecem muito bem a trilogia. Conhecem se calhar mais dos jogos que saíram, porque tiveste os Star Galaxies e tudo mais alguma coisa que depois eles têm, os Battlefronts, que é onde eles conhecem mais de jogar. E se calhar muitos deles vão dizer, este filme é baseado no jogo que eu estou a jogar. Percebes? Se pegar por aí, é triste para nós, é um aperto no peito muito grande e é uma facada, Coitados. É uma realidade. Daí a minha pergunta, porque se tu fores pegar por aí, tu tens jogos como o Star Wars, o Rebellion, todos eles foram muito bem feitos, é raro um jogo. Old Republic, vamos mesmo aos clássicos. Old Republic nasceu mesmo naquela altura e estava incrível. Muito bem feito. Bendita Microsoft por apoiar a BioWare nessa altura. Mas percebes, podes ir pegar por aí, porque esses IPs foram bem feitos, só que aí já não estamos a basear-nos se calhar totalmente num jogo, mas a basear-nos num filme. E a discrepância é um bocadinho uma linha mais ténue, porque quem for ouvir o podcast pode estar a pensar nisso. Mas estes jogos também foram baseados nisto. Ou então o filme é baseado no tal que foi baseado no jogo, por aí afora. Podes pegar por aí. Sim, sem dúvida. E já agora, e para lançar para o Bruno também, e já voltamos para ti, Diogo, mas para tornarmos isto um bocadinho também positivo, que jogos é que vocês jogaram que nós falamos dos que nós não gostamos? Algum que vocês tenham gostado? E eu vou começar pelo Bruno, que sei que já falamos ainda no top há pouco tempo, por isso ele tem qualquer coisa positiva a dizer e já fazemos depois. Há um jogo que eu adoro, e tu sabes disso, não é? Estavas agora a falar dele, que é o Sid Meier's Civilization, que é um jogo de civilização, é o tipo de jogo que eu mais gosto em videojogos, e que acaba por ser uma boa adaptação para jogo de tabuleiro. Tu estavas ainda há pouco a falar de quando se faz uma cópia, acabamos por não experienciar realmente aquilo que o jogo tem de bom. Eu acho que seja de filme para videojogo, de videojogo depois para jogo de tabuleiro, se nós formos pela cópia, pelo sentido da cópia, podem ter a certeza, o jogo de tabuleiro vai ser sempre aquele que vai ter menos probabilidades de sucesso, porque a experiência é completamente diferente mesmo. É muito difícil conseguires replicar a mesma experiência de um videojogo e muito menos de um filme. E eu, como gosto até mais das mecânicas dos jogos do que dos temas, isso para mim, se vamos copiar ou tentar replicar o tema, eu se calhar vou desiludir-me muito com essa adaptação. Portanto, aquilo que fazem de um IP para um jogo de tabuleiro, se a mecânica for interessante e se eu sentir que mais ou menos, e aqui o mais ou menos é muito vago, mas eu sentir que estou a fazer algo parecido àquilo que estou a fazer no videojogo, já está bem conseguido. Se conseguirem acrescentar algo que faz parte do jogo, que é a identidade do jogo e torna-o bom, então aí leva-o para um patamar superior. Neste caso, o Sid Meier's Civilization, em jogo de tabuleiro, não pode de forma alguma ser comparado, ou pelo menos dizer-se que eu joguei a mesma coisa que joguei no videojogo, porque é impossível. Para quem já jogou, existe uma infinidade de coisas. Não dá. É desde as eras até ao pormenor das cidades e às personalidades que o jogo de videojogo tem. Se nós fôssemos para um jogo de tabuleiro fazer a mesma coisa que fazemos no videojogo, podem ter certeza que o jogo duraria meses, se não anos, a ser jogado. Até porque um jogo de tabuleiro normalmente demora mais tempo. Sid Meier's Civilization consegue fazer em espaços curtos e relevar aquilo que de mais importante o Sid Meier's Civilization tem no videojogo, consegue o transportar para o analógico. Estamos a falar da exploração do mapa, estamos a falar de tech tree, que acho que é das coisas que nos jogos de civilização o foco é muito, muito, muito importante e é das coisas que normalmente as pessoas mais gostam. Está muito bem retratado no tabuleiro. E também depois tem vários tipos várias formas de vitória que também existe no videojogo. Tem a parte cultural, tem a parte militar, tem a parte económica e tem a parte tecnológica. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer no tabuleiro faz muito parecer ou cheira muito a videojogo, mas de forma alguma quem joga o jogo de tabuleiro pode dizer que teve a experiência total ou parecida àquela que o videojogo oferece. Sim, mas tenho uma boa experiência de um jogo de tabuleiro, no fundo. Sem dúvida. Se aquilo não fosse Sid Meier's Civilization e fosse qualquer coisa Civilization, eu iria dizer que aquele é um jogo de civilização muito bom. Poderia não estar a usar o IP do Sid Meier's Civilization, mas em termos de jogo, ótimo. Por acaso, é baseado neste videojogo e, obviamente, sendo baseado ou inspirado, nós acabamos por
começar, quem conhece bem o jogo começa, ok, isto faz sentido, eu vi isto no videojogo, está aqui, e depois a parte gráfica também em grande parte é semelhante, portanto há muitas coisas que nos fazem reportar para o videojogo, mas é como te digo, se não tivesse Sid Meier's atrás do Civilization no nome, eu diria que o jogo era muito bom igualmente, portanto o que importa é que o jogo seja bom e tenha uma identidade própria, para mim. Força, Diogo. Bruno, uma pequena pergunta para ti, Diz. qual das versões tu gostas mais? É este último que saiu ou o antigo? Estás a falar do jogo Civilization? Sim. Não, o antigo. Eu não Antigo? gostei muito deste. Aliás, eu até tive o jogo e já o vendi. Não tive a experiência de Civilization com este. É um jogo com um bom euro, com mecânicas. Pelo menos eu gosto da mecânica das cartas, que elas vão mexendo a antiguidade, vai tornando as cartas mais poderosas. Gostei disso, mas em termos de civilização, tornaram o jogo bem mais compacto e aquilo passou a ser um Eurogame e não um jogo épico de civilização. E aquilo que eu tento extrair de um jogo de Sid Meier's Civilization é mais essa experiência e não um euro. Como o euro é um jogo interessante. Só isso. E tu, Miguel? Eu vou assinar por baixo no Sid Meier's Civilization, porque já o joguei com o Bruno. Foi só uma vez, mas olha, pá, foi fantástico, a sério. E eu, como sou fã do Civilization em videojogo, o jogo de tabuleiro, eu no final do jogo, eu disse, epá, sim senhor, eu acabei de jogar Civilization, sim. Eu por acaso pensei que ias falar do Street Masters. Eu acho que chegaste a jogar com o Ricardo Jesus, não foi? Cheguei. Pensei que ias falar desse. Não, isto é só uma nota sobre Civilization. Okay, isto é só uma nota sobre Civilization. O Street Masters, sim, mas eu não consigo tirar uma comparação direta com um Street Fighter ou qualquer coisa do género. Não consigo tirar. Mas eu ia pegar numa adaptação que eu acho que ficou bem feita, que é o This War of Mine, que eu acho que ficou bastante bem feito. Eu tenho o jogo em videojogo, não o tenho em jogo de tabuleiro, mas já vi um vídeo de um playthrough e gostei bastante. E fiquei com a sensação que estava ali uma implementação sólida do feeling que é o videojogo. E para mim isso é que tem que fazer a diferença, não é? Que é, eu tenho que estar a jogar aquilo e tem que me dar o feeling de... Não tem de ser igual, mas o feeling tem que ser o mesmo. Ok? Portanto, não tem que ter tudo e mais alguma coisa, como o Civilization também não tem. Mas tem de ter coisas visualmente ou não que eu olho para aquilo e eu vejo, ok, eu sei onde é que estou porque eu lembro-me disto no videojogo ou vice-versa. Não é? E isso o Civilization faz muito bem, pelo menos a versão que o Bruno tem, e o This War of Mine também faz. O Street Masters, para te ser sincero, achei que era um jogo normal, de miniaturas, de combate, etc. Mas não consigo mapear diretamente com nada. Tu me disseste, olha, deixa-me só corrigir já, que é a coisa mais parecida com o Street Masters, é um jogo já do meu tempo. Vai ser aí. Double Dragon. Double Dragon. Ok, também, sim. É a coisa mais parecida com aquilo, que é vais andando, e vais batendo nos tipos e depois no final tens um boss. Mas isso pode-se aplicar ao Street Masters como pode-se aplicar a mais 50 mil jogos que há desse estilo. Não há um mapeamento direto, percebes? E eu, Street Master, senti que aquilo faltou-lhes o budget para ir comprar um IP, então fizeram o jogo e depois ficou a faltar o IP, por isso é que eu me lembrei. Lá está. Eu senti um Streets of Rage daquilo. Para mim era um Streets of Rage e pronto, e ficava ali, pronto, ok. Mas faltou. Acho que estas coisas de comprar os direitos para meteres lá o nomezinho da personagem de vez em quando custa mais do que fabricar o cartão. Ainda por cima um IP que ia ser lançado o jogo, a quarta versão do jogo ainda este ano também não correu muito bem para eles também nesse aspecto. Eu acho que deve ter sido qualquer coisa assim. Eu não conheço ninguém nenhum dos criadores nem nada, nunca comentei nada, por isso não sei, mas eu olho para esse jogo e digo, olha, está aqui um bom jogo de tabuleiro que para quem jogou algum dos outros desse estilo, podia pensar num paralelo qualquer, seja do Street Fighter, seja do Streets of Rage, seja de... vai ali criar sem ter o IP e sem ter lá o nome e chama-lhe Street Masters e está genérico. Mas pronto, e tu, Diogo, que experiência boa, se tiveste alguma, tu tiveste nestas adaptações? Só por causa dessa boca, Marco, eu vou-te dar 3 excelentes adaptações que foram bem feitas. 3, só assim, 3. Primeiro de tudo, o meu Holy Grail, aquele jogo que eu ando à procura e não consigo encontrar para a minha coleção,
chamado StarCraft. Ok. Com a expansão, com o jogo em base, é um jogo mais ou menos. Com a expansão, é um excelente jogo. Eu já joguei e para mim traz-me a sensação do jogo StarCraft. Não é um RTS tão intenso como é o jogo de computador, mas dá-te aquela sensação de evolução de cada raça completamente diferente. Os zergos no jogo de tabuleiro são imenso agressivos, os humanos é um meio termo, os Protoss já são uma raça um bocadinho mais lenta a evoluir, mas quando dão o salto ficam overpowered. Tens os heróis, mesmo como no jogo tinhas, tens os vários tipos de veículos, tens essas questões todas, e dava uma sensação mesmo no StarCraft. Infelizmente, o jogo está out of print. Por um jogo de base, acho que és para pagar 250 euros. Só. E viva a raridade destas coisas. Exatamente. Mas é um excelente jogo. O segundo jogo que eu quero tirar da cartola, e eu aí questiono-te, eu agora faço a pergunta, não sei se não foi o jogo de tabuleiro que se transformou em jogo, não sei se foi o jogo que se transformou em jogo de tabuleiro, que é o Shadowrun. Eu já joguei as duas versões e a diferença de idade entre eles é muito pequena de lançamento do jogo. Shadowrun é um jogo que é um RPG em que tens uma personagem que vais lidando com a pessoa ao longo de várias situações. Um bocadinho como o Cyberpunk. O Cyberpunk agora está na moda de falar. O Shadowrun Crossfire era um Cyberpunk mais evoluído que o primeiro, mas não está bem ao nível deste último que saiu, apesar deste último, à exceção dos problemas, mas isso é outra história. E o jogo é um deck building em que vais tirando cartas que se vão adaptando ao teu estilo de jogo. Se quiseres ser mais de luta, podes tirar cartas mais agressivas. Se quiseres ser mais hacker, podes tirar cartas que dão-te habilidade mais da parte hacker. E lidas com as situações que o jogo te vai apresentando de formas diferentes e com inimigos de forma diferente. E dava-me também muito bem essa sensação. Por último, para não roubar muito tempo, porque vocês falaram de um e eu estou a falar de três e tenho falado ao mesmo tempo, eu quero salientar o Gears of War, o board game. Okay. Gears of War, o board game, dá-me a total sensação do jogo tático, da parte tática do Gears of War. E o Gears of War, apesar de ser um jogo de ação, corrijam-me se estou enganado, acaba por ser um jogo muito tático também. Tático. Cover, vais para aquele lado, tens de fazer o cover, tens de fazer o flanquear, tens de andar. Há pessoas que jogam aquilo à bruta com uma caçadeira, não há os saltos, um tira no outro, mas a base mesmo do Gears of War é um jogo tático. E o board game, traz-me isso. Apesar de ter algumas lacunas, falta-lhe ali alguns perlimpimpins para ser um excelente jogo, dá essa sensação do jogo de consola. Mesmo a guerra entre o Locust e os humanos, as frag grenades que toda a gente adora, os postos de onde vêm depois os minions, toda essa questão e os bosses está ali representado. Aliás, para mim, eles depois, o último jogo que saiu de Gears of War, o Tactics, foi totalmente baseado no board game. Digam-me o que disserem. Foram buscar as ideias daquele jogo e adaptaram-no para o mundo virtual, que é outra premissa que acontece algumas vezes. E mais vezes do que a maior parte das pessoas pensa, mas que vão buscar por aí. Já vamos falar então também disso já de seguida, é uma boa ponte. Mas ia-te perguntar, tu gostaste então de Gears, já experimentaste o XCOM também? Também fica muito nesse modelo. E também XCOM é um crossover. Não sei se sentiste isso. O XCOM fica um bocadinho mais a desejar, primeiro de tudo, pelas regras como eles as expõem, que aquelas regras são uma... Sim. Mas também... Desculpa-me dizer, umas regras mal implementadas ou mal explicadas no manual, para mim é logo meio killer do jogo. Porque se um gajo não sabe explicar o próprio jogo, esquece, não vale a pena. E segundo, eu acho que ele baseia-se demasiado na sorte. É a minha sensação. O Gears of War não. O Gears of War não depende tanto da sorte. Apesar de ter ali alguma parte da componente, sobretudo a nível dos dados, mas não é tanto da sorte. Sim, também concordo contigo, mas pronto, estava curioso porque como é uma adaptação anterior, eu acho que também houve aqui algumas lições sem dúvida no que é a adaptação de jogos táticos para jogos de tabuleiro, no fundo. Mas já vamos então passar para essa questão do que acontece ao contrário, que é quando nós temos bons jogos de tabuleiro que teriam capacidade, ou haja vontade depois também na indústria dos videojogos para agarrar neles e transformá-los em um jogo digital. Eu não estou a falar de pegar no jogo de tabuleiro e fazer o Catan versão whatever, telemóvel ou consola que queiras e estás a jogar Catan, mas estás a usar um rato em vez de lançar o dado. Estamos a falar em pegar no mesmo tema, tal como os outros senhores tiveram que transformar as mecânicas do tabuleiro para a versão digital e fazer um jogo de tabuleiro assim, fazer o contrário, que é passar no jogo de tabuleiro e digitalizá-lo num jogo de pés e cabeças que a pessoa pega e diz, olha, estou a jogar o
Catan, mas sem jogar Catan. Certo. Tem aqui uma exploração qualquer de estratégia à volta disso, que havia, o Settlers of the Catan, que não era bem essa adaptação do Catan, mas pronto, só para não criar aqui nenhuma confusão, alguma pessoa que nos esteja a ver que agora vai comprar, o Settlers of the Catan, não, mas tem o mesmo nome. Estamos a falar em fazer uma coisa um bocado mais profunda. E há algumas coisas que eu vou só partilhar, que eu gostava de ver, até vou fazer o contrário, vou sonhar um pouco, que eu gostava de ver adaptadas, porque acho que funcionava muito bem. Tu tocaste num ponto muito parecido com o Netrunner. O Netrunner, agora com esta onda toda de Cyberpunk, funcionava muito bem um jogo sobre hacking muito parecido com o que está ali e ser digital. Com a estratégia, com as coisas todas, até consigo imaginar um Deus Ex versão Netrunner, mas sem tanto shooting e tantas coisas assim, e mais focada naquela mecânica da corporation e dos hackers e de mudar-te todo, fazeres upgrades e ires atrás disto. Dava um jogo todo inspirado só na temática e até mesmo na mecânica. Outro que eu acho que já aconteceu a adaptação, mas não aconteceu na realidade, é o Forced Martians. O Forced Martians é um jogo para sobreviveres em Marte, que existe um jogo exatamente com o nome chamado Surviving Mars. Só que não herdou aquelas mecânicas, mas se tivesse sido adaptado, tu sentias que estavas a jogar as mesmas coisas, com os mesmos riscos, vamos dizer assim, as mesmas ameaças que existiam no jogo de tabuleiro, num jogo digital, porque eu lanço um segundo ponto que é, este tipo de mecânicas são que se calhar acho que funcionam melhor. RTS, jogos de estratégia, jogos de simulação, não falamos ainda, falaste um bocadinho tu, Bruno, dos jogos de economia. Esses aqui se calhar são os que são mais fáceis, que existindo no tabuleiro, transpor para o digital. Mas Diogo, o que é que tu achas deste ponto? Quais são os que fizeram assim um crossover giro? Crossover giro, cada vez que eu jogo um jogo de tabuleiro, eu consigo buscar um jogo digital que vá me inspirar um bocadinho naquele jogo. Pelo menos eu sinto isso. Por exemplo, vou dar aqui de 4 ou 5 exemplos. Western Legends, não sei se vocês já conhecem. Western Legends. Faz-me lembrar com Red Dead Redemption. Nem preciso pegar muito por aí. The Pursuit for Happiness, não sei se vocês também conhecem. Sim. Faz-me lembrar o Sims, sem qualquer problema. Vou ali buscar a inspiração. Deixa-me cá, que eu tenho de olhar ali para a minha montra digital. Enquanto tu pensas nisso, se quiseres, olha, eu fiz um workshop há uns anos atrás sobre criação de jogos de tabuleiro e não sei se tu sabes, mas uma das partes de criação de jogos digitais, uma das partes que tu fazes na criação do teu jogo é criares uma versão de tabuleiro simplificada da mecânica e jogares. Não sei se vocês sabiam isso, mas faz parte do building. Por exemplo, o StarCraft está perfeitamente balanced porque é baseado em Rock, Paper, Scissors para criar o equilíbrio. Por isso é que existem 3 fações. Uma delas é mais forte que a outra, que as unidades seguem a mecânica Rock, Paper, Scissors. Existe uma que bate a outra, mas depois tem outra que bate esta e tens perfect balance. É o jogo mais equilibrado do mundo, é Rock, Paper, Scissors. Por acaso já tínhamos falado disso. E estava a pensar que ias puxar também essa conversa. Por exemplo, o Seventh Continent é um jogo baseado num jogo de sobrevivência numa ilha. O Viticulture, podes ir buscar um jogo de economia que podes ir basear em qualquer deles de criar a produção de vinhos. Por isso, jogos diretamente de um IP do passado para o outro, pá, tu por acaso tiraste aqui 2 ou 3 coelhos da cartola que eu não me lembrava, sou honesto. Agora, conhecidos, tu não tens assim nada de especial que vá buscar. Tens jogos de tabuleiro que tudo dá-te nuances daquele jogo. Faz-te lembrar, por exemplo, o Eclipse ou um Twilight Imperium. Vais buscar jogos que tu jogaste digitalmente daquela onda de espacial. Podes ir buscar um StarCraft, podes ir buscar um Ascension, um jogo antigo, não sei se vocês conhecem também de PC. Vais buscar essas nuances, imensas raças, e tu vais buscar algumas ideias agora. Mass Effect. Exato. Mass Effect. Agora, crossover, não sei se há necessidade disso, porque tu já, ao jogares a um jogo de tabuleiro, eles já te dão essa sensação, que é, tu já tens um gosto daquilo. Não sei se eles agora pagar o IP a uma empresa de propósito só para ir buscar, quando já tens um jogo que dá essa sensação, questiono. É mais rentável fazer o contrário, como o Bruno referiu muito bem, que nós já falámos no início, que é um jogo de tabuleiro ir buscar o IP do digital, que é muito mais conhecido, e ir buscar pessoas assim. Certo. É um ponto sério e a verdade é, até porque as mecânicas não são patenteáveis, para quem nos está a ouvir possa não saber, mas ao contrário dos IPs e dos nomes das personagens, essas coisas todas, e até mesmo no mundo digital eu consigo registar algumas coisas mais específicas das mecânicas que as patentes permitem, eu não posso registar uma mecânica de um jogo de tabuleiro. Não é possível, patenteável, não existe, não há forma de o fazer, qualquer pessoa pode usar e copiar isso à vontade.
Era um bocado estúpido, não é? Quer dizer, vou rolar dados, não pode. Registrei a patente, mas ninguém rola dados, Pois. ou paga-me. E havia E muito 1000 jogos a serem lançados, tinhas 10 ou 15. Era difícil, sim. Mas no digital isso já é mais fácil de patentear estas coisinhas e pronto, e eles, vocês sabem bem que isto, quando no mundo digital não há jogos muito parecidos, há jogos que são de estratégia, mas depois têm as suas coisas únicas porque eles defendem muito e garantem que essa galinha de ovos continua a dar ovos dourados durante o tempo todo que conseguir, não é? Mas é um excelente ponto. Deixa-me só aqui falar, desculpa, Marco, porque agora lembrei-me, não é bem um jogo. Isto depois, o que é um videojogo é subjetivo, mas vocês sabem o que é o Pokémon Go, devem saber, mas também devem ter ouvido falar que ia sair uma versão parecida, mas do Catan. Sim. Não? Sim. E que sabia saiu do Harry Potter e depois ia sair do Catan, sim. Pronto, porque nós estávamos aqui, e o Diogo falou que era mais fácil um jogo de tabuleiro ir ao IP do jogo digital, porque obviamente tem mais visibilidade. Eu também não sei o que é que um videojogo ganharia ao ir buscar ou pagar um balúrdio por um IP de jogo de tabuleiro, porque eu acho que a visibilidade é muito menor, não sei o que é que iriam ganhar com isso. Mas agora estava a lembrar-me do Catan. E nesta situação, que não sei se é bem um videojogo, eu acho que é mais uma experiência do que um videojogo, mas agora lembrei-me porque é baseado num jogo de tabuleiro. E eu acredito que isso poderia exponenciar o número de jogadores de tabuleiro a partir daí. Digo eu, não sei. Porque como eu vi o sucesso que o Pokémon Go teve, também foi uma coisa curta, eu sei que ainda existe, mas o pico foi muito rápido e depois começou a baixar. Mas eu também não sei em que ponto é que isso está, mas sei que iria sair uma versão do Catan e eu estou muito curioso para saber que impacto é que isto teria depois também na indústria dos jogos de tabuleiro. Interessante ponto. O caso do Pokémon Go foi um pico tão grande que é o único jogo que eu conheço que no seu lançamento fez mudar as ações de uma empresa, não é? Assim, drasticamente. A Niantic nunca ganhou tanto dinheiro, nunca valeu tanto dinheiro como naquele lançamento. Mas pronto. Mas falando do dinheiro e lançando um último ponto para a nossa conversa, há sempre aquela questão dos jogos digitais e do preço. E depois dos jogos analógicos, ou de tabuleiro, sejam de cartas ou de tabuleiro, e do preço. E a verdade é que se formos a ver, um jogo AAA normal que a gente vai comprar uma loja custa 60 euros facilmente. 50, 60, facilmente. Depois temos os jogos indie e conseguimos arranjar jogos. Sim, também dá para ser mais. Vamos ser generosos. Vamos pôr aqui nos 50 euros. E claro que há indies e podemos, para quem nos está a ouvir, que fala, não, mas eu consigo comprar um jogo a €1 e consigo comprar não sei o que. Pronto, é verdade. E torrents, ok. E há muito. Ok. A fazer piratarias e coisas e afinal eu jogo todo de borla e não sei o quê. Também já há print and plays, malta. Vocês podem imprimir e jogar e é mais ou menos a mesma coisa que vocês estão a fazer. Não, é mais ou menos a mesma coisa que estão a fazer. Estão a ir à internet e estão a ter uma experiência ao lado da que devíamos estar aqui a falar. Vamos falar da experiência como devia ter sido. Fui comprar o jogo e joguei e paguei o preço devido. Porque senão também não é uma conversa interessante. A verdade é, este é o price target. É aqui que nós estamos para jogar uma experiência de jogo que as pessoas dizem que é muito longa e foi muito perfeita e tem todo aquele trabalho, é uma grande produção do AAA e não sei o quê. Vamos a um jogo de tabuleiro, a mesma coisa acontece e o price target para um jogo conhecido, para um bom jogo médio, pronto, e já agora há jogos para cima de 100 euros, malta, novos e vocês vão à prateleira, como também há jogos digitais que vocês conseguem pagar também uns bons 100 euros pelo jogo, então se for para edições deluxe e não sei o quê que vêm para aí, pode ir para os 200 e tal euros. Por isso vamos ficar no que é normal e médio e se calhar estamos a falar de um jogo de 40 euros, 50 euros. Por isso estamos a falar mais ou menos do mesmo price range. Mas a realidade é que a percepção de valor das pessoas, na minha opinião, é que o outro vai-me dar muitas mais horas de experiência e vai valer muito mais o meu dinheiro e quando eu jogo o jogo de tabuleiro não tenho. E o que eu acho é que as pessoas olham para o jogo de tabuleiro e dizem este jogo é um jogo de 1 hora, eu vou jogar 1 hora. Eu já disse que acabei muitos jogos. Ainda há bocado estávamos a falar de jogos que estavam de acabar alguns jogos. Eu nunca acabei um jogo de tabuleiro. Quer dizer, se calhar está para aqui uns legacies que eu podia dizer um dia que acabei, que ainda não acabei, por isso continuo a poder dizer que nunca acabei nenhum jogo de tabuleiro, mas eu nunca acabei um jogo de tabuleiro. O jogo de tabuleiro volta à mesa. Quantas horas de experiência é que eu tenho num jogo de tabuleiro? Não sei, mas eu quando acabo um jogo digital, eu gosto de jogar retro games e gosto de voltar a jogá-los e voltar do início, mas já estou a ir lá numa onda retro. A maior parte das pessoas acaba o jogo e encosta ao jogo. E estamos a falar, a média, e Diogo, corrijo-me se estou errado da tua experiência, mas a média normal de um jogo que se compra de uma prateleira neste price range, estamos a falar em uma experiência de jogo de 20, 30 horas, já é uma boa experiência duradoura de um jogo digital.
Um jogo que vá à mesa 10, 20 vezes de jogo de tabuleiro, durante a vida toda há de ir muito mais, chega perfeitamente a esse valor. E tem uma coisa física e etc. E vai durar muitos mais anos e se calhar ainda passa para os filhos, coisa que se calhar no jogo digital e as consolas hoje em dia não sei se isso vai acontecer. Mas Diogo e o resto da equipa, gostava muito de ouvir a vossa opinião sobre esta questão da percepção do preço e percepção do valor de um caso e do outro. O que é que vocês acham, Diogo? Eu acho que a percepção do valor que aqui que as pessoas vão buscar não vão necessariamente à questão de tempo de jogo que estão a jogar, mas o tempo de jogo que necessitam para jogar. O que é que eu quero dizer com isto? Tu, ao jogares um jogo de consola, tu podes agarrar no jogo sozinho, jogas o jogo que tens a jogar sozinho e jogas aquelas X horas de seguida e está jogado. Um jogo de tabuleiro, tens o modo solo, ok. Nem vou argumentar isso, mas um jogo de tabuleiro não foi feito normalmente para jogar um solo. É um jogo para jogar em grupo. E às vezes tu se calhar metes aquele jogo numa mesa em grupo, comparativamente com o que tu jogas num jogo digital, é muito menos. Tu exemplo, estamos a falar de Legacies, eu acabei antes de arrancar com isto tudo do Covid, o Clank Legacy, com o grupo. Eu tenho a certeza que eu gastei para aí 30 e tal horas naquele jogo. Sem dúvida. E ao mesmo tempo eu comprei na altura deixa-me cá ver. Qual é que é o outro gajo, o último jogo dos gajos do Dark Souls que eles fizeram? Que não é Dark Souls. O do Samurai. Kickstarter? Não, o jogo digital. Ou via digital, mas não de tabuleiro, mesmo de não tabuleiro, mesmo sim. Comecei os dois ao mesmo tempo, mais ou menos. Não é o Ghost of Tsushima. É o Ghost of Tsushima nessa altura, não era? Não, eram antes, foi dos mesmos gajos do Dark Souls que fizeram, que também eras um samurai, pronto. Mas a ideia, o jogo era a mesma coisa. E eu joguei os dois mais ou menos les a les, que eu jogava mais ou menos 2 vezes por semana o Clank Legacy, jogava depois o jogo também uma vez por dia. E se tu tirares as horas que tu jogas, se calhar, com pessoas, tu és capaz de gastar muito mais tempo num board game. E é verdade, do que num jogo digital. O problema é que, como às vezes são muito mais passadas, porque tu, para arranjar as pessoas, para te dedicares a um jogo de tabuleiro mesmo, e para jogar sempre ao mesmo jogo, que não é fácil, não sei se vocês sentem isso. Eu raramente jogo ao mesmo jogo, em 2 meses ou 3, eu raramente jogo ao mesmo jogo, porque ou eu quero trazer um jogo, ou o meu colega quer trazer outro jogo, ou o meu amigo quer trazer outro jogo, ou alguém que sai um jogo novo e eu quero experimentar aquele jogo que eu comprei novo, porque nós queremos que não o hobby, isto acima do hobby é um colecionismo. Muito isso. E quer comprar a última coisa. E então quando tu voltas a jogar aquele jogo que tu tinhas, tens de voltar a aprender as regras, porque já não te lembras muito bem, tens uma noção geral, e é como se fizesse um reset ao teu clock do jogo. É a última vez que eu joguei, como é que foi? E já foi há 6 meses e já não me lembro muito bem. E perde-se um bocado a noção do tempo que tu gastas com o jogo. Agora, a nível de gastos e dinheiro, tu falas com um jogo de tabuleiro de 40 euros, tu consegues ter um jogo de 40 euros, como também consegues ter um de 60 ou 80, que ficam ali para uma vida. Tu ficam-te ali literalmente para uma vida. Tu tens um exemplo, um jogo antigo neste momento, meu Deus, vou dizer isto antigo, o Blood Rage. É um jogo antigo, infelizmente, mas é um jogo que está ali para uma vida em que eu jogo e que o mecânico aguenta-se e que faz tudo, e eu tenho horas de jogo, eu jogo pelo menos o jogo 3 vezes por ano, mas comparativamente, se calhar com um jogo digital que eu jogo ali, olha, o Cyberpunk que eu estava a falar que estou a jogar, eu jogo ali 20 horas seguidas e sinto que tenho muito mais tempo naquele jogo digital e que gastei muito mais no jogo digital do que gastei no analógico, quando na verdade não é. Exato. E nós também sabemos que o custo de produção do jogo analógico é diferente do digital. A escala também é diferente, não é? Sim. A vantagem do software é que fazes uma vez e depois copias aquilo 500 mil vezes e consegues escalar sem grande custo, mas o custo de produção, estamos a falar em anos, de uma equipa dedicada, é tipo fazer um filme de cinema hoje em dia, não é? Já são budgets desses, e num jogo de tabuleiro não é tanto, mas depois tens o custo de produzir, de criar efetivamente, que são 2 ranges diferentes de investimento. Eu acho que agora, o jogo que tu falaste era o Sekiro, não? É exatamente, Sekiro, exatamente. Obrigado, Marco. E senti isso, percebes? Se calhar dediquei muito mais horas ao Sekiro porque estava a jogá-lo sozinho e os meus momentos livres eram para jogar aquilo. E durante 2, 3 horas, cada vez que os meus amigos vinham cá, eu jogava com eles, mas eram 2 ou 3 horas que eu jogava e pronto. Era como se estivesse a ver um filme na televisão, numa tarde de sofá, um filme numa televisão. Tu quase nem repares. Mas é um ponto que realmente, olha, gostei de teres partilhado, porque é um ponto que não se ouve muitas vezes. Normalmente fala-se mais pelas horas e tudo, e estas discussões que tenho tido é muito por isso, e nunca ninguém tocou nesse ponto, ao menos comigo, de que a experiência de jogar sozinho e do número de vezes que consegues pegar versus o número de vezes que consegues pegar num jogo de tabuleiro, precisas estar com o resto da malta, e se calhar neste ano em particular ainda é um ponto mais válido ainda. Mas Bruno e Miguel, não sei se vocês querem acrescentar algum ponto de força. Eu faço esta divisão desta forma, porque jogos analógicos e digitais
mais caros ou mais baratos, acho que depende da percepção de cada um. A divisão que eu faço é jogos de tabuleiro, primeiro, sobrevivem melhor ao tempo. Ok? Eu hoje sou capaz de jogar um jogo com 10 anos de existência e com mecânicas que me parecem bastante refrescantes ainda, e eu acho que os jogos digitais, na sua maioria, dependem muito dos gráficos atuais. Um jogo que tem 10 anos, se calhar as pessoas olham para ele como ultrapassado. Não quero dizer que não aconteça também nos jogos de tabuleiro, mas acho que sobrevive melhor ao tempo. Eu e o Diogo estamos aqui a coçar um bocadinho, que somos os dois retro, que eu sei que o Diogo também gosta de retro games. O meu Chrono Trigger aqui doendo tanto. Vamos dizer que isso é um nicho dentro do nicho, vá. Mas como é que eu valorizo, ou pelo menos eu olho para os jogos de tabuleiro não só como um passatempo, mas também como uma experiência. Quando jogo um jogo de tabuleiro, não estou só a passar o meu tempo, mas é uma experiência que um jogo digital não me consegue transmitir. Portanto, e o Diogo disse isto muito bem, eu preciso de pessoas, não é agora cada vez há mais versões solo, mas o jogo, como ele disse, não é feito para se jogar sozinho, é uma variante, é quase uma parte comercial que o jogo tem que ter colado uma variante solo para poder ser vendido, mas o jogo não foi feito com esse objetivo, tirando raras exceções. Portanto, preciso ter pessoas para jogar. Quanto mais jogo, mais, para mim, a experiência fica mais barata. Portanto, eu quase compro um jogo a 20 euros, se eu jogar 2 vezes, cada experiência valeu-me 10 euros, e se eu continuar a jogar, à quarta já me vale 5 euros, e por aí fora. Vai baixando quanto mais eu jogo. Não acontece muito aqui, tal como ao Diogo, eu vou jogando coisas cada vez mais recentes, e hoje, se calhar, já não vou aos 2 meses de intervalo, eu a cada semana, se calhar, já não olho para o jogo que joguei na semana anterior, portanto, isto aqui está mesmo crítico. Enquanto que o jogo digital, eu acho que também a percepção de valor varia também para o tipo de jogo que jogamos. Estavas-me a dizer, Marco, que normalmente acaba-se o jogo. Agora estava a lembrar que eu sou fanático pelo Football Manager. O Football Manager não acaba. Acaba uma época. Okay? E eu, por acaso, aquilo Contraste um legacy. Diz lá o tempo de jogo que eu já gastei. Eu ficaria envergonhado se dissesse quanto tempo de jogo é que eu tenho na última versão que eu joguei, porque posso-vos dizer que são dias, mas são mesmo muitos, muitos dias. Talvez mais de um mês. Se calhar bem mais do que isso. Portanto, é relativo. Também se eu jogar um FIFA, vai dar ao mesmo. O jogo não acaba. Eu acho que é o tipo de jogo também. A parte que eu acho que faz com que o preço do jogo se dilua mais num jogo digital é que lá está. Eu não preciso de pessoas para jogar comigo. Para mim é um passatempo, não é tanto uma experiência. Eu estou sozinho, não preciso de ter esta logística toda, de ter os amigos comigo. Eu pego no computador, na consola, e lá sou eu, não preciso mais nada. Jogo. Portanto, também posso jogar muito, e lá está. A percepção de preço baixa quanto mais eu jogar. É uma reação mista e depende sempre de caso para caso. Uhum. É um bom ponto. Miguel, também queres acrescentar algum... Só para acrescentar um último ponto, e pegando naquilo que o Bruno estava a dizer, que sim, quanto mais tu jogas, é verdade, o preço dilui-se, e pegando no exemplo que estavas a dar, Bruno, há uma vantagem que é, como tu estavas a falar por exemplo, do FIFA e do Football Manager e do que seja, tu podes pegar nesses jogos, depois jogas um jogo, 2 jogos, e se calhar, porque só tens meia hora. Está bem, certo. Mas pegas naquilo e tens meia hora e está a andar. Tu ou tens um jogo de tabuleiro que te demora 10 minutos a jogar, porque estamos a falar de 10 minutos, se calhar, para pegar no jogo, pôr na mesa. Não, ok, já com setup, 10 minutos. Caraca! Não. Meia hora tem que incluir. Pegares no jogo, fazer o setup, jogar e arrumar. Joguei esse. Mesmo a meia hora que tens. Não, existe. É de cartas. É um timeline. Sim. Um timeline e está feito. Agora, mas para mim o ponto é esse, que é, se tiveres meia hora ou uma hora, o que é que acontece? Que é, tu pegas no jogo de tabuleiro ou ligas a consola? Percebes? Bom ponto. É isto. Miguel, desculpa só interromper, só para complementar o que tu estás a dizer. Eu tenho o Dwellers of Eldervale em cima da mesa, pronto para montar, não está? Mas as horas que eu tenho, como aquilo vou ter de ler as regras, jogar, pensar pelo adversário e fazer, eu prefiro antes ligar a consola e jogar um jogo que me distrai muito mais. Mas se calhar se eu tivesse pessoas em casa, eu não sentia isso. Eu dizia, não, já tenho cá gente em casa, vou aprender o jogo e vou jogar ao jogo e vou fazer. Claro. E apesar do duelo ser o modo solitário, com as questões todas, e está muito bem feito, mas eu não sinto esse tempo, porque se eu tiver uma hora para jogar,
eu não sinto que vou perder a hora ali. Eu vou, se calhar, gastar a hora no outro sítio que não preciso dos amigos para ter uma experiência completa. Sim. Exato. Esse ponto que tu levantaste é também, de vez em quando, para o bem e para o mal, o ponto que assombra um pouco esta geração atual, que é, entre veres o filme ou leres o livro, pronto, eu se calhar demoro, dependendo do tempo de leitura das pessoas, pode demorar se calhar dias a ler o livro e ver o filme e sente que sentiu que teve uma experiência também boa. A questão é que o entertainment hoje em dia, nós estamos mais se calhar facilmente aceitamos, isto é um erro que todos nós cometemos, eu sou também, digo meia culpa na boa, aceitamos que, ok, eu estou muito cansado e a culpa é das nossas vidas e da forma como nós vivemos. Chegas ao final do dia, já estou cansado porque o dia foi desgastante. E é mais fácil eu adotar uma posição passiva em relação ao meu entretenimento e sento-me em frente à televisão, vejo um filme, pego num jogo, carrego num botão, ele começa logo, faz boot e começa a jogar, do que se calhar pegar num livro de regras. E é um problema que os jogos de tabuleiro vão ter que combater para se adaptar a esta geração que existe, não só das pessoas, eu não digo a nossa geração é a geração que ia à biblioteca e que sabe o que é que isso é, mas a geração que vive hoje, que nós fazemos parte, que está a ser desgastada pelo dia-a-dia e que se calhar só tem tempo para pegar num jogo de tabuleiro ao fim de semana e durante a semana vai jogar jogos digitais e depois, por causa disso, se calhar ao fim de semana também vai, se calhar, começar a pegar em jogos digitais. É uma realidade e nós temos que aceitar. Nós vamos viver esta realidade durante muito tempo, ou então decidimos ativamente combater isso, como eu, por exemplo, que continuo a ler, ou continuo a querer ler e continuo a querer fazer estas coisas, quando na realidade se calhar conseguia, eu ouço muitos audiobooks, ouço muita coisa, e depois de vez em quando também vou ler um livro, pronto, e podia ver tudo na série, a televisão está cheia disso, malta, não estou a dizer que vocês não é uma crítica a ninguém, ok? Mas ajudando só nesse aspecto, tu estavas a falar que os jogos de tabuleiro têm de atualizar esse aspecto, eles estão a fazer isso, há uma aplicação, não sei se vocês conhecem, que é o Dixit. O que é que o Dixit faz? O Dixit explica-te como é que montas o tabuleiro na aplicação e explica-te que jogadas é que podes fazer, como é que podes fazer e qual é que é a sequência dessas jogadas. Se não tiverem a aplicação, eu aconselho-vos a sacarem para o Android. Como é que se chama? Desculpa. Dized. D-I-Z-Z-E-D. O símbolo é um dado. Vamos pôr este link então aqui nos comentários. Nos comentários, não, na descrição. Muito fixe. A aplicação, sei qual é, sim. Foi um jogo que se fez em Kickstarter há 2 anos, acho eu. Sim, já sei qual é. Já tive instalado, mas a experiência que eu tive não foi muito boa porque aquilo na altura tinha muito poucos jogos. Sim, eles estão a começar a crescer. Um jogo que eu dou o exemplo que eles funcionam muito bem é com o Blood Rage. Blood Rage não é um jogo simples de jogar. É simples de perceber, mas não é simples de ensinar. Porque tens de explicar as regras e as questões e como é que é, os ses e os quês. E o jogo explica-te isso perfeitamente. O jogo explica-te, ok, tu és o primeiro jogador, tu tens isto e podes fazer isto. Tens estas cartas de certeza na mão, com este símbolo, faz isto. E isto vai fazer-te isto. E o próximo jogador faz isto. Ok, a primeira rodada já te explicámos tudo. A partir daqui jogas sozinho. Uhum. Isso, os vídeos, a malta como nós, como vocês, como a Playing Season, na Mira, toda a malta que tem a fazer conteúdo de how to plays e a ajudar, eu acho que é exatamente o ecossistema de jogos de tabuleiro a adaptar-se à realidade de hoje em dia. Eu acho que há mais de 20 anos atrás estava a aprender a jogar role-playing game Dungeons and Dragons e estava a aprendê-lo, sabem como, não é? Estava a ler o livro. Estou a perceber. É como se aprendia na altura, malta. E hoje em dia eu ainda gosto de ler manuais. Toda a gente aqui nesta equipa goza comigo porque o Marco gosta, mas eu gosto de ler manuais. Eu vou com manuais nas minhas férias para ler os manuais, adoro aquela porcaria. Mas a realidade disse que eu tenho para aí uns 10 manuais em cima da mesa que estou a lê-los nos tempos que tenho um bocadinho. Gosto de me sentar a lê-los à noite. É a minha leitura de noite. Mas acho que é a nossa geração, Diogo. Acho que a próxima geração vai ter que ser por via YouTubes e essas apps e tudo. Mas o ecossistema tem que se adaptar. E eu acho que aí também temos que beber, e deixo isto como conclusão de passarmos para a nossa rúbrica, mas acho que aqui é onde nós temos que beber como meio dos jogos de tabuleiro, tem que beber da experiência do digital, e deixo uma ode ao Shigeru Miyamoto, que cria um jogo que nem sequer manual tinha, que é o Super Mario, e que aquilo aprendia-se no primeiro confronto que tens com um Goomba, tiveste que aprender a jogar o jogo, morrias ou aprendias e aquilo recomeçava. E é uma ode que deixo porque se calhar os jogos de tabuleiro não precisam de ser assim, mas se calhar deviam aprender a ser mais autoexplicativos, porque a próxima geração se calhar não vai ter a mesma paciência, vai ser um obstáculo. E com isto se calhar passamos então para a nossa rúbrica. Aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar.
em que falamos normalmente sobre 3 jogos ligados ao tema do episódio. Como é habitual nesta rúbrica, trazemos as nossas opiniões e visões muito pessoais destes diferentes jogos e cada um fala então sobre um jogo, e o tema de hoje é videojogos que viram jogos de tabuleiro e vice-versa. Hoje, como temos um convidado especial, não vão ter 3, mas tenho um bónus e a gente encaixa aqui mais um jogo. E Diogo, muito obrigado por estares também nesta rúbrica, e como convidado passo-te já a palavra para abrir aqui as honras da casa. Que jogo trazes tu então para os jogos que dão que falar de hoje? Antes de mais, obrigado por me incluírem na rúbrica, não me sentir ali o patinho feio na sala. Muito obrigado, e é uma responsabilidade começar logo. Eu podia ter falado de qualquer um dos jogos que fomos falando ao longo do podcast, foram vários e de muita qualidade, mas nesta vez venho falar de um jogo que não é necessariamente a trazer o nome do IP de um jogo digital para um jogo de tabuleiro, mas quem joga é totalmente a sensação de um jogo de consola de seu nome, Red Dead Redemption. Eu venho trazer para mim, dos melhores sandbox que eu já joguei nos últimos anos, que se chama Western Legends. Western Legends é um jogo inspirado, como eu vos disse, no Red Dead Redemption. É um jogo em que nós somos um cowboy, podemos ser um xerife ou um vilão, e em que o objetivo do jogo é ganharmos o máximo de pontos de lendários, chamemos-lhe assim. O que é necessário para sermos lendários? Tanto podemos ser os xerifes e podemos apreender vilões, podemos interagir com outros jogadores tentando prendê-los, se eles forem vilões. Podemos procurar NPCs que sejam vilões. Podemos salvar pessoas. Podemos transportar gado a evitar que ele seja assaltado. Como podemos ir pelo outro caminho, que é sermos os sacanas sem lei, que andamos pelo deserto a fazer trafolhice e a assaltar os nossos adversários a toda a força possível e a assaltar bancos e a fazer tudo o que nos apetece na real gana. É um jogo que vem da Colossal Games, para quem não conhece, que já vai com 2 expansões e vamos a caminho para o ano da terceira e última, que é a Big Box do jogo, que o jogo já começa a ser enorme para trazer só numa caixa. E como eu vos disse, é um sandbox. O que é que isso quer dizer? É um jogo que vale tudo. Tudo. Eu neste momento sou um xerife que apreendi um ladrão e ganhei 2 Legendary Points, como na mesma jogada decido assaltar um banco e transformo-me num sancana sem lei e vou fugir enquanto os outros ficam a olhar para mim. Então, mas o que é que aconteceu aqui? E enquanto o outro jogador está à porrada com o adversário e o outro vai assaltá-lo porque ele acabou de ficar sem cartas para ter potência, sem munições na pistola, chamemos-lhe assim, e eu vou lá e aponto-lhe só a pistola sem carta nenhuma e digo, vá, agora tudo o que tens é meu, e andamos todos aqui à porrada. O porquê deste jogo ser tão especial para mim? Este jogo leva-as aventuras incríveis. Se jogares com os teus amigos, já começa a ser espetacular. Já começa a ser uma aventura em que fica ali registado. Aquele sacana lixou-me tão bem. E no próximo jogo que eu fizer, vou atrás dele e vou lixá-lo com tudo o que tenho. E é um jogo muito agressivo. O jogo inspira-te mesmo a seres agressivo, porque se tu fores xerife vais ter de ir à procura de ladrões, por isso vais ter de os prender. E se tu fores ladrão, tu vês um gajo com dinheiro e dizes, não, tu não te vais safar, porque eu vou tirar o dinheiro todo que tens e vou descartar o dinheiro todo nas meninas. Sim, porque o jogo tem uma loja de meninas no salão, também te dá pontos de lendário. Gastei 120 dólares nas meninas, são 6 pontos de lendário, meus senhores. É um excelente jogo. Tiras muitas histórias, tiras muita coisa. A nível mecânica, não é o melhor jogo que eu já joguei, mas é um jogo que, na sua soma, consegue transformar-se nos mais divertidos. E no fim, para mim, o jogo de tabuleiro é isso. É um jogo que seja divertido e que tu leves histórias para casa. Grande partilha, Diogo. Muito obrigado. Bruno, passamos então para ti. Que jogo traz-te nós hoje? Ok, o jogo que eu trago hoje, não sei se é cedo demais, mas porque estamos a viver um momento muito difícil a nível mundial, mas o jogo chama-se Plague Inc. É um jogo baseado no jogo chamado Plague Inc., que é de uma aplicação, eu acho que era, pelo menos a Genesis começou numa aplicação de smartphone. Sei que hoje pode-se jogar em várias plataformas, em computador, continua-se a jogar em smartphone, tablet e não sei se há mais alguma plataforma onde se possa jogar isto. Pelo visto agora também dá para jogar em jogo de tabuleiro, que foi criado em 2012, mas o jogo de tabuleiro foi em 2017. É um jogo de James Vaughan e criado pela Endemic Creations. Ora bem, o que é que se trata este jogo? Eu não sei se eu tenho alguma panca por este tipo de jogos. Eu já no outro dia estava a falar de um jogo em que o objetivo era ao contrário. Em vez de ganhar dinheiro, era gastá-lo. E era assim que se ganhava o jogo, que era o Last Will. Aqui também funciona tudo ao contrário. Aqui a ideia não é conseguir controlar a doença e conseguir cura, seja
uma espécie de Pandemic, o jogo Pandemic. Não, aqui somos a doença, ou temos uma doença nas mãos e temos que a mutar de forma a que ela seja o mais resistente possível ao clima, às próprias vacinas que vão saindo, fazer com que este vírus, seja o mais contagioso possível, que seja o mais letal possível, e então nisto temos um player board onde colocamos cartas com estas características, com os diferentes sintomas que ela pode causar ao doente, e a ideia é nós conseguirmos colocar depois cubos no mapa, que tem várias cartas com países. É um jogo de area majority, os pontos ganham-se essencialmente conseguindo mais cubos do que os adversários em determinadas regiões, e depois esses cubos, se estiverem ligados a outras partes, a outros países e outros continentes, nós conseguimos fazer, tal como no jogo, na versão digital, ir por transporte aéreo ou por marítimo, nós conseguimos fazer as doenças chegar a outros pontos do mundo. E o jogo é isto, somos a doença, e a doença mais forte, a melhor doença, chamemos assim, ganha. Não sei se estamos na altura certa para falar deste jogo, mas foi o jogo que eu me lembrei, porque eu acho que todos, ou pelo menos a grande maioria de nós, já teve a experiência de sacar a aplicação e de experimentar como é que este jogo funciona. Este jogo também existe em jogo de tabuleiro, está até bastante bem implementado, dá para perceber que é o mesmo jogo que estamos a jogar, um bocadinho diferente, com algumas regras diferentes, mas dá para perceber o feeling, e é um jogo bastante giro, se nós jogarmos, lá está, de uma forma leve, sem estarmos a pensar realmente naquilo que está a passar no mundo atualmente, porque dá para dar umas gargalhadas se jogarmos dessa forma. Plague Inc. Sim, senhor Bruno. Miguel, que jogo trazes tu então para nós hoje na nossa rubrica? Eu trago mais uma adaptação de videojogo para jogo de tabuleiro, que é o City Skylines. É um jogo de 2019, o jogo de tabuleiro. O videojogo é mais antigo, não me recordo agora do ano, mas o jogo de tabuleiro é de 2019, é de 1 a 4 jogadores, foi criado por Ruster Håkansson e é publicado pela Cosmos. E então é basicamente um SimCity Builder. Tinhas que ser tu a falar do SimCity Builder. Epá, desculpem. Trouxe porque é uma adaptação, não vou dizer que é muito boa, mas é razoável a puxar para o bom. Eu tenho o videojogo. Eu tenho o videojogo. Vou já comprar. É a puxar para o bom. Bruno, calma. Também não. Não clique já no buy. Dá mais Fala primeiro, então. Exatamente, dá mais 10 minutos. É um SimCity, tem a versão digital, não joguei assim tanto porque, lá está, porque também é daqueles jogos que não acaba, não é? Porque é um jogo que tu começas a construir a tua cidade e aquilo acaba só quando tu quiseres. Depois, a parte do jogo de tabuleiro, eu não o joguei, mas tive curiosidade de ver a implementação em físico e percebi então que é um jogo cooperativo, tem o mesmo feeling do jogo digital. Tem uns tracks para a população, para a energia, para a água, lixo, poluição, crime, etc. E tem um mapa modular que começa virado, entre aspas, para baixo. O mapa tem 4 peças e cada peça tem 2 lados, obviamente. Um lado tem a parte não desenvolvida, tens de comprar aquele bocado de terreno, mas quando compras aquele bocado de terreno, aquilo vira-se ao contrário e a partir daí é que tu podes começar a construir. Construir implica que tens tiles e mais tiles para edifícios residenciais, comerciais, industriais, tudo o normal que tu costumas ter numa coisa à la SimCity. Tens também algumas cartas que permitem construir edifícios, ganhar dinheiro, etc. Porquê é que eu trouxe o jogo? Precisamente porque é uma adaptação semi-boa. Tu estás a vender muito bem o jogo, pá. Mas o objetivo... Já fiz pai. Mas o objetivo não é eu conseguir vender o jogo. O objetivo é eu trazer um jogo que vá. Certo, sim. Pelo menos não seja horrível. Okay. Eu trouxe também porque é cooperativo. Porque normalmente estes SimCities costumam ser muito competitivos e muito ok, eu tenho a minha cidade, tu tens a tua, e portanto, e depois quem conseguiu desenvolver melhor a sua cidade. Não. Este é cooperativo, existem cenários com complexidades diferentes, vamos aprendendo o jogo à medida que vamos jogando. Tem depois um problema para mim, mas isto depois já é uma questão de gosto, que é um beat your own score. Ou seja, quando o jogo termina, tu vês quantos pontos é que conseguiste e depois tens uma tabelinha que
diz, olha, se fizeste mais do que 30 pontos, a tua cidade é assim, se fizeste mais do que 50 pontos é espetacular. Certo. Mas isso já é outra coisa, isso já é a questão do final do jogo, etc. E para mim, estas coisas de beat your own score para mim não funcionam muito bem, mas pronto, mas é a minha opinião. City Skylines, muito obrigado, Miguel. Eu, da minha parte, trouxe um jogo que já ando a falar há algum tempo e falei antes na nossa parte principal ali de conversa, que é o Fallout da Board Game. Não falei muito do jogo. Isto é um jogo criado pelo Andrew Fisher, que está agora, acabou de lançar mais um que eu ainda não experimentei, outro Fallout, que é o Fallout Shelter da Board Game. Esse ainda não experimentei. Consigo imaginar que este jogo deve ficar muito giro em Board Game. E continua a ser o Andrew Fisher a criar. Isto é publicado pela Fantasy Flight Games, que nós, por acaso, no episódio não falamos muito, mas a nível de adaptações de videojogos para o mundo dos jogos de tabuleiro, acho que estão a fazer muito bem, e até de alguns filmes para jogo de tabuleiro estão a fazer um bom trabalho, porque, na minha opinião, pensam no jogo, como é que ele deve ser feito em tabuleiro. São, na realidade, uma editora que faz jogos de tabuleiro, por isso é que eu acho que isto fica bem feito, não é como outras que se calhar começaram no mundo dos jogos de tabuleiro pelo marketing, mas pronto, estávamos a falar da SimForge Games há bocado, não é? Por exemplo, que se calhar não fazem tanto isso. Falando então do Fallout da Board Game, quem já ouviu alguns dos nossos podcasts sabe que, pronto, que é um jogo que para mim me é muito querido, porque eu joguei o jogo, já joguei em natais e tudo, e já fiz muita coisa aqui à volta do jogo, porque para mim é um jogo que já tem muitos anos. Eu joguei desde o primeiro Fallout, fartei-me jogar os Fallouts todos, eu adoro Fallout. E para mim é uma adaptação fantástica de um jogo digital, do mundo de um simulador, vamos dizer assim, que estamos a explorar o mundo, e depois metê-lo isto num jogo de tabuleiro. Agarraram as mecânicas certas que existem nos jogos de tabuleiros para o fazer, toda a experiência desde sair do Vault, que é o que acontece no jogo digital. Ele saiu do Vault, encontrou o mundo, tem que explorar o mundo, fazer um conjunto de quests, mas tudo o que nós decidimos molda o mundo e muda a forma como a história vai acontecer. As decisões, decidimos matar aquela personagem, salvar a outra, todo o mundo e todas as coisas alteram por causa disso. O jogo de tabuleiro é exatamente igual. É fantástico porque nós temos aquela mecânica de há um baralho de acontecimentos que vão acontecendo ao longo do tempo, ou das personagens morrerem, ou dos combates e tudo, acontecem coisas. A pessoa faz decisões e depois vai buscar cartas específicas que não pode ler e coloca-as no topo do baralho, que são os próximos acontecimentos. Quer dizer, eu coloquei um bocado da história a rolar por causa disso. E as decisões diferentes dão histórias diferentes, as quests que eu aceito e completo dão uma história diferente. Depois, para quem gosta de Fallout, as batalhas estão muito bem conseguidas, não são assim fantásticas, mas usas os perks e as coisas todas como no Fallout. Até mesmo a componente de evolução da personagem usa a framework do Special, não é? Aquela framework que já desde o primeiro Fallout, que é muito giro e que é mesmo engraçado ver aquilo lá. Pronto, sou um bocado bias neste jogo porque eu tenho uma paixão muito grande só pelo facto de ter visto aquelas coisas todas em cima da mesa. Já estava para aí mais de 50% do jogo, ainda não joguei o jogo, não sei como é que se joga, já estava convencido, já estava... Mas a verdade é que eu joguei o jogo e joguei isto com o meu irmão com muito gosto, e um grande abraço para ele, e jogamos os dois e nós estávamos colados no jogo, somos os dois grandes fãs de Fallout, estávamos os dois a jogar e a pensar, isto parece mesmo que estamos a jogar o jogo digital, estamos a ter uma experiência do primeiro Fallout muito parecida. As expansões também trazem mais desta parte da história, que é o que é importante, trazem outros vaults para nós podermos viver a vida de outros vaults. Para quem conhece o jogo é isto, no fundo, não é? É sair de um vault e explorar o mundo. Se comecei noutro sítio, exploro o mundo. É uma excelente adaptação. Se gostam deste estilo de jogo de exploração, com um bocadinho de história, ou então se gostam de Fallout, eu adorei. É isso. Este foi o jogo. Se gostaram da versão de jogo de tabuleiro e nunca jogaram a versão digital, no tema do nosso episódio, então experimentem a versão digital também, porque pronto, se gostaram do jogo, vai valer a pena a gostar da versão digital. E é todo o tempo que nós tínhamos. Estiveram a ouvir o DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e, em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Se gostam do nosso podcast, não se esqueçam de subscrever para não perderem nenhum episódio. Se gostam mesmo muito do podcast, então não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos e com a vossa família para fazer chegar este conteúdo a todos e nos ajudarem a crescer. Partilhem também esta conversa nos comentários nas nossas redes sociais. Mantemos esta conversa ativa, teremos todo o gosto. É uma excelente maneira de mantermos este podcast vivo e vocês nos apoiarem. Estamos todos os quatro extremamente curiosos para saber quais os jogos de tabuleiro que para vocês nasceram no digital e que vocês gostam, que coisas que vocês tenham passado, momentos à volta de um jogo digital que vocês gostavam de ver em jogo de tabuleiro, vossas opiniões destas adaptações que nós falamos.
tudo isto são bons temas para nós continuarmos a manter esta conversa ativa. É só comentarem ou no YouTube ou na página de Facebook da Dice Cultural ou mandarem um e-mail para a nossa equipa, para o e-mail podcast@dicecultural.org. Juntem o vosso feedback, ideias, sugestões que vocês queiram que nós fizéssemos, temas que gostassem que nós abordássemos, são tudo boas ideias para nos ajudarem a crescer. Bruno e Miguel, mais uma vez, obrigado a ambos por mais uma conversa extremamente interessante, divertida e um tempo sempre muito bem passado a gravar estes episódios convosco. É um prazer. Obrigado. Obrigado eu. Obrigado eu. E claro, deixo um enorme e especial muito obrigado ao nosso convidado, ao grande Diogo Trindade, pela companhia neste episódio e pela fantástica e divertida conversa que tivemos sobre este tópico tão geek, que foi um prazer imenso, Diogo, gravar este episódio contigo. Obrigado eu pelo convite e adorei a conversa. Temos de voltar a repetir. Sem dúvida. Agora que conhecem o Diogo melhor, não se esqueçam então de seguir o Diogo e os projetos dele, nos diferentes projetos, estão todos aqui na descrição deste episódio. Ele merece o vosso apoio e os projetos dele também, por isso sigam-no. Aproveito a oportunidade também para lembrar que a nossa equipa produz também conteúdos de notícias e análises de jogos e opiniões em parceria com o site meusjogos.pt, uma parceria da Associação Dice Cultural com Meus Jogos, que tem como objetivo fazer chegar a vocês ainda mais conteúdo, neste caso, do formato escrito, sobre jogos de tabuleiro. Por isso, deem uma vista de olhos a meusjogos.pt. Nós cá estaremos no próximo episódio, dentro de 2 semanas, onde vamos falar sobre ética nos jogos de tabuleiro. Não querem perder. A todos que estão aí desse lado, muito obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio, boas jogatanas, protejam-se e espero que tenham um feliz e muito bom 2021 para todos, com muita saúde e que seja, se calhar, o início dos encontros que nós temos perdido em 2020. É nosso desejo para todos. Boas jogatanas para todos. Até o próximo episódio, malta. Até a próxima. Tchau. Tudo bom.